Olá, bem-vindos a mais uma exploração nossa aqui. Hoje a gente vai mergulhar um pouco num nome que aparece algumas vezes na Bíblia, sabe? Puá. As histórias por trás desse nome nem sempre são tão conhecidas, né? A gente recebeu um material, um artigo do site Teológico, que investiga, olha só, pelo menos 3 personagens com esse nome. Então nossa missão aqui é tentar entender melhor quem foram essas pessoas, qual o papel delas na narrativa bíblica, com base nessa análise que a gente tem. E já começa com uma coisa curiosa que o artigo traz. Puá era um nome unissex na época, tipo Ariel hoje em dia, né? Usado para homens e mulheres. E mais, 2 desses personagens têm uma ligação forte com a tribo de Issacar. Interessante isso. Parece que temos um bom quebra-cabeça aqui. Vamos começar a juntar as peças. Então, essa análise que a gente está usando, ela identifica 3 figuras principais com esse nome, Puá. Certo. Pai de Tulá, um juiz de Israel. Depois, uma parteira, também chamada Puá. Uma história bem tensa lá no Egito. E, por fim, um outro homem Puá, filho direto de Issacar, um dos patriarcas das tribos. Embora a Bíblia não fale tanto deles assim, né, de forma detalhada, vamos ver como essas vidas, segundo a fonte, acabam se conectando com a história maior de Israel. Vamos começar então com esse primeiro Puá, o pai do juiz Tolá. O artigo diz que ele era filho de um cara chamado Dodô, da tribo de Issacar. E a fama dele vem muito por ser pai do Tolá, né? O 6º juiz de Israel, que assumiu depois da morte de Abimeleque, aquele líder meio controverso que até rei foi coroado lá em Siquém. É super importante colocar esse puá no tempo certo, né? E a fonte ajuda nisso. O período que ele viveu, nossa, foi bem turbulento para Israel. A análise mostra que depois da juíza Débora, que foi uma líder forte, teve um declínio espiritual, sabe? Um afastamento de Deus. E aí, como consequência, o povo acabou sofrendo opressão dos vizinhos. A idolatria tinha voltado com tudo. Sim, o texto que a gente tem descreve bem esse cenário, né? De sofrimento, de aperto por causa disso. E sobre a vida dele mesmo, desse Puá. O que o artigo indica é que ele parece ter vivido a maior parte do tempo lá na área da tribo de Issacar, mas depois mudou com a família para um lugar chamado Samir, que ficava nas montanhas de Efraim. Ele teria sido contemporâneo de Gideão, outra figura importante ali dos juízes. Essa questão de ser contemporâneo do Gideão é um ponto que a análise explora bem. Isso quer dizer que ele provavelmente sentiu na pele a opressão dos midianitas, os amalequitas. Foi uma época dura, de medo, de falta de comida, violência. O que a fonte acha fascinante é justamente esse contexto todo. Embora o artigo considere meio improvável que ele estivesse lá com Gideão entre os famosos 300 guerreiros, sabe, naquela batalha, não tem nada que indique isso, mas ele com certeza viveu nesse clima de conflito, de incerteza. É verdade. E mesmo que a Bíblia não detalhe muito os feitos dele, a análise que a gente está vendo ressalta uma coisa que pode ser bem significativa na vida dele. A chance, a possibilidade de ele ter vivido o suficiente para ver o próprio filho, Tolá, se tornar juiz de Israel. Isso não era pouca coisa, né? Considerando a bagunça da época. Exatamente. A relevância histórica desse Puá, pelo que o material sugere, parece estar muito nesse legado familiar, sabe? Tolá assume a liderança depois daquele governo caótico, violento do Abimeleque, representando talvez uma volta a uma liderança mais estável, mais dentro das tradições. Então, o pai, o Puá, mesmo sem ter um destaque público registrado, ele contribui para a história por ser a raiz dessa liderança que trouxe alguma restauração. A história dele, como a fonte apresenta, é um lembrete de que a importância nem sempre está nos holofotes, né? Mas às vezes está na base que permite outros brilharem. Essa conexão pai-filho e todo o contexto da época é realmente algo para pensar. Mas olha só, a próxima Puá que a fonte traz, nossa, entra em cena de um jeito muito mais direto, mais dramático, num cenário de risco altíssimo.
Tô falando da parteira Puá. Ah, sim. Aqui a história vira quase um suspense, né? Como o artigo descreve, ela é uma das duas parteiras hebraicas, a outra era Sifrá, que aparecem lá no comecinho do livro de Êxodo. O cenário é o Egito. Durante aquele longo período de escravidão dos israelitas, eles viviam ali na região de Gósen. E a situação era desesperadora. O faraó da época, preocupado com o crescimento dos hebreus, ele via aquilo como uma ameaça, né? Uma possível rebelião interna, deu uma ordem horrível, cruel mesmo. Todas as crianças hebraicas, meninos que nascessem, deveriam ser mortas. Mas Puá e Sifrá, e o texto bíblico frisa que elas agiram por temor a Deus, tomaram uma decisão radical. Elas desobedeceram, na cara, a ordem do homem mais poderoso do Egito. O artigo enfatiza muito isso. Quando elas decidiram salvar os meninos, elas não estavam só fazendo um ato de humanidade profunda ali no meio da opressão. Elas estavam, na prática, garantindo a própria continuidade do povo israelita. O fortalecimento deles. Estavam protegendo o futuro, sabe? Nossa, é verdade. Se a gente conecta essa ação com a história maior da Bíblia, como o material nos convida a fazer, a gente percebe o quão fundamental isso foi. O crescimento do povo era a condição essencial para que Israel se tornasse aquela nação numerosa que, gerações depois, ia ter força para sair do Egito, para conquistar a Terra Prometida, que era o centro da fé deles, né? A fonte até argumenta que a demografia ali era destino. É muito impactante pensar nisso. A análise até levanta a hipótese de que, sem a coragem delas, de Puá e Sifrá, todo o cronograma da história de Israel poderia ter sido diferente. Talvez a conquista de Canaã demorasse muito mais, simplesmente porque não teria gente suficiente, não teria guerreiros, famílias para ocupar a terra. A ordem do faraó era, no fundo, um plano de genocídio lento. Sem dúvida nenhuma. O caso delas, como a fonte apresenta, é um exemplo muito forte de como atos individuais de coragem, de resistência, feitos por pessoas que não têm poder formal, sabe? Que talvez nem sejam muito mencionadas depois, eles podem moldar de um jeito profundo e duradouro a história de um povo inteiro. A análise ressalta isso. Apesar da aparição rápida no Êxodo, a parteira Puá teve um impacto histórico imenso. A escolha dela pela vida, desafiando um decreto real, arriscando a própria pele, ecoou por gerações. Mas me diz uma coisa, o artigo explora o que significava exatamente esse temor a Deus nesse contexto específico de desafiar o faraó? Era só medo de castigo divino ou tinha algo mais ali? Olha, a perspectiva que a fonte traz é bem interessante. Esse temor a Deus não seria um medo que paralisa, sabe? Mas sim uma reverência profunda, uma lealdade a um código moral divino que estava acima da autoridade do faraó. Era uma escolha ética fundamental. A análise sugere que, para Puá e Sifrá, a ordem de Deus que valoriza a vida era maior que a ordem do rei do Egito. Era reconhecer uma soberania maior. Então, essa coragem não veio do nada. Veio de uma convicção religiosa profunda que deu força para elas resistirem. A fonte descreve isso como um ato de fé, subversivo até. Fascinante essa leitura da motivação delas. Mostra uma força quieta, né? Mas com um poder transformador enorme. Bom, agora vamos mudar o foco. Vamos para o terceiro Puá que o material analisa. Puá, filho de Sacar. Esse nos leva de volta para as listas de famílias, para as genealogias, para a estrutura das tribos. Exato. Esse Puá aparece registrado em momento-chave de contagem, de organização do povo. O artigo aponta que ele está lá em Gênesis, na lista dos que foram para o Egito com Jacó, o patriarca, e depois ele aparece de novo em 1 Crônicas, num outro momento, durante um censo lá no deserto, já com Moisés, com o sacerdote Eleazar liderando. E mesmo que a Bíblia não dê detalhes da vida dele, né? O que ele fez. Sim. A simples menção nessas listas já diz muito, né? Pelo que a fonte argumenta. Com certeza. Indica a posição dele, a importância dele dentro da tribo de Isacar. Ele não era um israelita qualquer. Era filho do próprio Isacar, um dos 12 filhos de Jacó que deram nome às tribos. E mais, o material identifica ele como o ancestral que fundou os Puvitas,
um clã específico dentro da tribo de Isacar. Ah, isso faz todo sentido. Ser filho de um patriarca e fundador de um clã não é só um detalhe. Dá um status, uma função na organização social, militar, talvez até religiosa do povo. A fonte lembra que, para aquelas sociedades antigas, a genealogia era tipo um mapa do poder, da identidade. Exatamente. Genealogia, naquele contexto, era mais que listar nomes. Ela mostrava os parentescos, as alianças, como a terra era dividida, as responsabilidades de cada grupo, a própria identidade coletiva. A presença do Poá nessas listas, como a análise destaca, confirma o lugar dele como uma figura fundadora, um pilar na construção da identidade e da estrutura da tribo de Isacar. Ele é parte do DNA organizacional da tribo, digamos assim. E o artigo faz uma conexão interessante também com a fama da tribo. Menciona que Isacar, em algumas tradições, era conhecida pela força, talvez uma robustez, uma capacidade para trabalho pesado, para luta. Sendo Puá um dos filhos do patriarca e líder de clã, ele certamente estava ligado a essa reputação, essa estrutura. Exato. Essa reputação da tribo ajuda a gente a imaginar o tipo de linhagem da qual Puá fazia parte. E isso reforça uma coisa que o artigo notou lá no começo. O nome Puá era comum nessa tribo. A gente tem ele, o filho de Isacar, e tem também o primeiro Puá que a gente falou, o pai do juiz Tolá, que também era de Isacar. Isso sugere que o nome tinha um peso especial ali naquele grupo, né? É uma coincidência interessante, né? Mostra como o nome pode carregar história, identidade tribal. Para fechar os detalhes que a fonte traz, vamos falar do significado do nome. O artigo explica que Puá, ou Puva, que aparece às vezes, vem do hebraico porra, purra. Isso. E qual seria o significado desse nome? O significado mais aceito e que a fonte destaca é esplêndido, ou brilhante. Esplêndido. Isso é bem sugestivo. A análise tenta ligar esse significado com as histórias que a gente viu. Sim, o artigo levanta essa possibilidade. Com cuidado, claro, a gente não quer informação suficiente sobre a vida do Puá filho de Isacar ou do Puá pai de Tolá para dizer que a vida deles foi esplêndida no sentido de grandes feitos públicos, né? Mas a fonte propõe uma reflexão bem legal sobre a parteira Puá. Como assim? A análise sugere que a gente pode sim ver um tipo de esplendor moral na atitude dela. Pensa bem, desafiar a ordem de um faraó, arriscar a própria vida para salvar bebês indefesos, agir com base em convicções éticas religiosas profundas, tem uma nobreza aí, uma força de caráter que se destaca, sabe? Que o artigo considera realmente esplêndida. Faz sentido. Um esplendor que não é de coroa, de batalha, mas da coragem moral. Do impacto positivo das ações dela, mesmo que feitas ali quietinha, longe do poder. A fonte realmente tira uma profundidade inesperada dessa figura. Exatamente. É um esplendor que tem a ver com integridade, com resistência justa, com o poder de preservar a vida contra uma ordem de morte. A análise usa o significado do nome como uma lente para a gente apreciar ainda mais o tamanho do ato da parteira Puá. É uma perspectiva que enriquece, né? Então, depois dessa nossa conversa, guiada pela fonte, o que fica? A gente viu 3 pessoas chamadas Puá surgindo aí da análise. Primeiro, Puá, filho de Dodô, o pai do juiz Tolá. Uma figura que viveu tempos difíceis, de opressão, de afastamento de Deus, e cuja importância parece muito ligada à liderança que o filho trouxe depois. Lembra a gente da importância das gerações, né, das bases silenciosas. Isso. Depois, a gente mergulhou na história da parteira Puá, talvez a mais impactante das 3. Aquela desobediência corajosa dela ao faraó, por causa da fé, não foi só um ato heróico. Teve, segundo a análise, um impacto fundamental na sobrevivência e no crescimento do povo hebreu no Egito, preparando o caminho para coisas enormes que vieram depois. Uma peça-chave, né? E por fim, encontramos Puá, filho de Isacar. O nome dele gravado nas genealogias importantes, um ancestral fundador de clã numa tribo conhecida pela força. A presença dele nessas listas, como a gente viu, mostra o papel dele na estrutura do povo. Ah, é claro, descobrimos aquele detalhe curioso.
Poá como nome unissex e bem ligado à tribo de Issacar. Essa jornada pelas informações da fonte deixa a gente com uma reflexão interessante, né? Quantas outras figuras, que a gente talvez veja como secundárias ou só um nome numa lista, tiveram, na verdade, papéis cruciais. Seja por ações pontuais de coragem imensa, como a parteira, ou simplesmente por existirem e estarem no lugar certo na hora certa como filho de Issacar na estrutura da tribo. É verdade. Fica o convite para a gente pensar sobre como o esplendor, o significado do nome Poá, pode aparecer de jeitos inesperados. Talvez não só nos grandes feitos, nas lideranças óbvias que a gente costuma ver nas histórias, mas também nesses atos de coragem silenciosa que mudam destinos, ou na perseverança de uma família, de uma linhagem que a tinha ali, molda o futuro de um povo inteiro. É um estímulo para a gente olhar com mais atenção para as entrelinhas das histórias que a gente acha que já conhece.